Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para o nosso momento de oração. Que alegria estarmos partilhando esse momento. Que alegria chegarmos à vossa casa, nesse momento quaresmal, onde nós vamos compreender que ao longo da nossa caminhada temos uma graça semanal a ser praticada. É um exercício que vai nos tornar cada vez mais humilde, cada vez mais obediente aos ensinamentos de Deus. Essa semana nós estamos pedindo a graça de que eu seja generosa com quem se encontra na necessidade, sem tocar tambores, obedecendo às obras da misericórdia. Nós vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. E nessa certeza de que Deus já está nos esperando, pois Ele nos espera todos os dias para nosso momento de intimidade. Já vamos pedindo que todas as nossas intenções, que todas as nossas falas, que tudo que aconteça e que saia da nossa boca agora, seja puramente para o seu serviço e para seu louvor. Estava expulsando os demônios, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios com o poder de Beelzebul, chefe dos demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram um sinal celeste, e ele, lendo seus pensamentos, lhe disse: o reino dividido internamente vai à ruína e desmorona casa sobre casa. Se Satanás está dividindo internamente, como o seu reino se manterá? Pois dizeis que eu expulso os demônios com o poder de Beelzebul. Se eu expulso os demônios com o poder de Beelzebul, com que poder os expulsam vossos filhos? Por isso, eles vos julgarão. Mas se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, é porque chegou a vós o reino de Deus. Enquanto um homem forte e armado guarda sua morada, tudo o que possui está seguro. Se chega um mais forte e vence, tira-lhe as armas que confiava e reparte os despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ao fazer a leitura desse evangelho, de imediato, a primeira sensação que eu sinto é uma sensação de peso por analisar a palavra expulsão de demônios, exorcismo, né? Expulsão de demônio, exorcismo. Então, dá uma sensação de peso, é como se eu visse que a passagem bíblica é um pouco pesada, é um pouco delicada. Na proporção em que nós vamos fazendo uma leitura, a gente vai percebendo que aqui existe uma leveza. Existe uma leveza a partir do momento que eu compreendo que Jesus é o reino de Deus e Ele vem nos ofertar. Ele nos oferta coisas simples que está em nosso meio, que é o próprio reino. Observe que a população está dividida, né? Alguns acreditam que Jesus expulsa demônios através do dedo de Deus. Alguns acreditam que ele expulsa através do poder de Beelzebul, enquanto que outros ficam pedindo sinal celeste para pô-lo em prática, né? Ou seja, para acreditar
que Jesus realmente é o Salvador e que todas aquelas boas obras que Jesus fazia naquele momento era pelo o poder de Deus. Então vamos nós. Jesus, ele tem uma única intenção: quebrar as divisões existentes naquele espaço, para que as nossas vidas se tornem cada vez mais plenas. Era assim naquela época. Ele tinha uma intenção de quebrar aquelas divisões. Que divisões eram essas? As divisões eram muros invisíveis nos corações das pessoas, na mente das pessoas. Egoísmo, pecado, vaidade, mentira, arrogância, falta de amor, falta de afeto, de fidelidade, de crença. Tudo isso é uma forma de se revestir com as ações demoníacas. Tudo isso são os demônios que nós temos internalizado dentro das nossas pessoas, do nosso eu e do nosso coração. Jesus vem com a intenção de quebrar todas essas espécies de sentimentos que nós temos de ruim e mostrar que se eu afasto de mim aquelas atitudes e aquelas ações, eu terei vida plena. Ele tem um desejo de quebrar essas divisões no próprio reino. Se eu quebro essas divisões, eu serei alimentado do reino de Deus, eu serei alimentado ainda mais do amor de Deus. Uma vez que eu tenho e pratico todas essas ações, eu me afasto. Eu percebo que a população, ele tem uma intenção de justificar que estão rejeitando Jesus. Mais uma vez eles justificam, eles precisam justificar. E diz que aquela atitude de exorcismo que Jesus fazia naquele homem, naquele momento, era uma atitude atribuída ao chefe dos demônios. E não uma atitude agraciada, né, pela autoridade de Deus. Nós temos pessoas que acreditam e pessoas que desacreditam, que não é diferente agora do momento. E Jesus afirma que se o reino estiver subdividido por si próprio, ele não vai subsistir. Que reino é esse? O reino que não pode estar subdividido é a sua família, é a sua casa, é a sua comunidade, é a sua paróquia, é a sua diocese, o seu trabalho, o seu habitar não pode ser subdividido. Eu preciso acreditar. Jesus fala, que diz aqui, que se o reino está dividido internamente, a ruína e vai desmoronar casa sobre casa. Vai desmoronar o amor que nós precisamos ter de um para com o outro. E aí, quando eu peço a graça de que eu seja generoso, que eu encontre na necessidade, que eu seja generoso com quem se encontra na necessidade, que eu não toque tambores, que eu não vá buscar me vangloriar pelas minhas atitudes, eu preciso compreender que Jesus diz aqui uma coisa que fecha o nosso pensamento. Enquanto um homem forte e armado guarda sua morada, tudo que possui está seguro. Que homem é esse? Que homem armado é esse que Jesus está falando? Se eu estou revestida pela armadura de Jesus, se eu acredito que estou sob a proteção desse homem armado, dessa generosidade que Deus tem para conosco, a minha morada, a casa de Deus, não desmorona. Se eu tenho essa certeza de que Ele está comigo, Ele vai me ajudar a vencer todas essas barreiras, todas essas ações que não é espiritual e sim ações humanas. Assim, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que não vá buscar explicação e nunca veja
as ações de Deus como ações poucas. Poucas perguntas, mais oração. Alimente seu corpo e a sua alma com oração. E se revista do poder e do amor de Deus, pois Ele é suficiente para tudo que nós necessitamos. Reflitam e leiam e reflitam o Salmo 18 e 19. Façam todas as anotações necessárias para compreender. Se for necessário, leia quantas vezes precisar. Volte à leitura, faça, grife e vá buscando essa intimidade que você vai compreender melhor o que precisa ser compreendido. Fiquem em paz e até mais.